Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a compra da obra de arte, uma banana presa numa parede pelo valor de 6 milhões de dólares, algo em torno de 36 milhões de reais. Foi comprado por um milionário chinês, o Jong Song. A pergunta é, por que tudo isso? Se tu analisar com calma, a gente está falando aqui de modernidade ou pós-modernidade. E a arte da pós-modernidade é realmente muito estranha. Tá? Alguns dos meus alunos falariam assim, Nelson, essa ideia de você comprar uma obra de arte, um valor tão exagerado, lembra um pouco o fetiche da mercadoria do Karl Marx. É, de fato. Para quem não sabe, gente, o Marx ele atribuía um valor exagerado a um determinado produto por um fetiche, ou seja, um feitiço. Algo mais ou menos assim do tipo, algumas coisas existem no capitalismo que não tem, na verdade, uma lógica do porquê é tão caro. Porque um produto ele pode ser caro pela qualidade, talvez pela marca, talvez pelo seu significado, mas o Adam Smith, economista escocês, dizia que um produto ele é valorizado pela quantidade de trabalho humano exercido em cima do produto. Ou seja, quanto mais trabalho existe num determinado produto, mais caro ele fica. O Marx pegou essa ideia, só que o Marx entendeu assim, peraí, mas tem produtos que não têm grande trabalho humano e mesmo assim são extremamente valorizados. É aí que ele fala do fetiche da mercadoria. Ou seja, uma coisa que não tem como explicar. Parece que o produto ganha um valor mágico. Né? Daí o nome, fetiche da mercadoria. A gente pode até relacionar com isso? Sim, afinal de contas, algumas obras de arte né, pós-modernos com um valor um tanto duvidoso acabam tendo, na verdade, um valor exagerado também. E isso pode ser visto como fetiche da mercadoria. E também, a gente pode também avaliar que isso tem a ver com uma falta de razão ou falta de noção. Por quê? Porque você comprar um produto, você comprar uma obra de arte, você comprar qualquer coisa com valor exagerado, tá? Tem que ter algum significado ali. E esse significado tem muito a ver com a ideia do quê? Do que eu tenho, o status. Isso é muito comum na sociedade capitalista que nós vivemos. Né? Tu vê, por exemplo, os milionários chineses, eles têm muito dinheiro, mas são extremamente cafonas. Entre numa casa de um milionário chinês, tu vai perceber que eles têm muito dinheiro, mas a cafonice é absurda. Não só os chineses, mas vários outros milionários, principalmente os novos ricos, que querem chamar atenção de qualquer maneira e chamam a atenção que comprando obras de artes, produtos que chamam a atenção de uma maneira exagerada, absurdamente exagerada, o que muitas vezes para os ricos mais tradicionais é visto como cafonice. Cafonice, Nelson? É, exato. O cara é cafona. O cara quer chamar atenção. Pode ter muito dinheiro, mas só tem isso, dinheiro. Não tem bom senso, não tem razoabilidade, não tem nada. Parte um pouco disso. O Jong Song, né, esse chinês que comprou essa obra de arte, que na verdade é inspirado num trabalho de um artista italiano, o que ele fez? Ele pegou essa obra de arte e comeu, distribuiu banana para as outras pessoas também. Quer coisa mais cafona do que isso? Quer coisa mais sem noção do que isso? Estamos diante, então, de uma ideia do status exagerado, exacerbado, de uma sociedade sem noção. Por quê? Porque se tu analisar com calma, a gente vive hoje num modelo social muito desigual. A concentração de renda é cada vez maior, as pessoas estão passando mais necessidade e eu, na minha falta de noção, vou comprar uma obra de arte por 6 milhões de dólares. Mas tu pode dizer assim, Nelson, mas o dinheiro é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Entretanto, no momento que a gente está vivendo, na situação que a gente está vivendo, existe a falta de ética, existe a falta de noção dos indivíduos. E dizem alguns que essa banana pregada numa parede foi comprada justamente na frente do museu em Nova York, né, numa frutaria. Foi vendido por um senhor que ganha sua vida vendendo frutas e que ganha muito mal. A exclusão, a desigualdade, que é uma característica das sociedades hoje em dia. E aí tu percebe essa falta de noção de alguém, na verdade, que só quer ostentar, só quer mostrar. Um pobre diabo que, na verdade, tem só isso, muito dinheiro, mas que não quer saber, quer mostrar para todo mundo que, olha, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, ao ponto de dar 6 milhões numa obra de arte e, nesse caso, depois comê-la.
Estamos vivendo o que? Um mundo do que? Da futilidade, né? Ou vamos pegar aqui uma obra, pegar aqui A Sociedade do Vazio, um livro do Lipovsky, ou Lipovsky, que é um sociólogo francês, em que ele fala sobre os modelos pós-modernos ligados ao que? O esvaziamento, uma sociedade sem sentido, sem profundidade, uma sociedade onde as pessoas vivem de um grau de individualismo absurdo, que é o que está acontecendo hoje, porque que é coisa mais individualista do que você comprar uma obra tão cara e depois comê-la na frente de todo mundo e mostrar eu sou o cara? Esse modelo individualista, ele acaba sendo uma espécie de ofensa. E de alguma forma, tem gente que aprova, acha isso legal e bacana. Por isso que a gente tem muitas vezes nas redes sociais um bando de malucos querendo ostentar uma vida. Muitas vezes é uma vida o que? Rica em dinheiro, em propriedades, em bens, mas só fica nisso. Falta o quê? Um pouco de sensibilidade, um pouco de humanismo. Ah, mas isso não interessa. Por quê? Porque isso não chama atenção. As pessoas não querem ajudar as outras. E quando querem, e quando ajudam as outras, tem que sempre mostrar nas redes sociais que está ajudando fulano ou ciclano. Então a gente vive numa sociedade do espetáculo, como dizia Guy Debord. Sociedade do espetáculo. Então, uma sociedade em que eu tenho que mostrar a todo momento que eu sou alguém, que eu tenho alguma coisa, e o meu grau de individualismo tem que estar sempre presente e muito forte. É uma característica do mundo pós-moderno que vivemos. O individualismo, o consumismo, o egoísmo, a falta de noção, que foi o que na verdade aconteceu com esse empresário chinês. Só tem dinheiro. E só isso. E vai ser lembrado como um belo idiota que resolveu simplesmente ostentar comendo uma banana de 6 milhões de dólares. De novo, tem coisa mais cafona do que isso? Tá? Porque tu pode dizer assim, Nelson, mas isso não é arte? A arte moderna ou pós-moderna ela é muito subjetiva. Não é como a arte renascentista, onde existe um padrão, um modelo. A questão é que nos modelos pós-modernos até uma lata de lixo pode ser visto como arte. Tá? Fica uma coisa muito subjetiva. Mas se eu entendo que aquilo é arte, tudo bem. Né? O grande problema é quando você, na verdade, paga 6 milhões de dólares numa obra de arte, tá? Simplesmente para ostentar, para dizer que tem dinheiro, para dizer que é o cara. Então, de novo, a falta de noção. Tá? Mais do que fetiche da mercadoria, estamos falando que de fetiche da vergonha na cara, da falta de noção. Né? As pessoas estão completamente perdendo a sua noção de realidade. Por quê? Porque hoje o que vale é que eu tenho que ostentar, mostrar. Até quando eu estou ajudando alguém, eu tenho que mostrar que estou ajudando. Quer dizer, de novo, aí lembra A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Um livro fantástico que esse filósofo francês escreveu lá na década de 60 do século passado e mostra como hoje nós vivemos assim, à beira de espetáculos, de noções, de mostrar o que eu tenho, eu sou melhor, eu sou tudo, tá? É isso. Então, o Jung Song, ele não gosta de arte, ele não tá nem aí para arte, ele só quer saber de uma coisa, ele só quer mostrar o que ele tem e o que ele pode fazer, só isso, tá? Porque no final das contas, o feitiço da mercadoria de Karl Marx poderia ser explicado nesse sentido, mas mais do que feitiço da mercadoria, existe literalmente a falta de noção, a cafonice, a falta de respeito com o ser humano, né? E principalmente os modelos de uma sociedade pós-moderna, individualista e absurdamente egoísta. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.